Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Eu me chamo Ivo Filho, sou professor de redação e hoje vamos falar sobre a história da redação no Enem. Nesse primeiro momento, na primeira aula, para distribuirmos aí algumas informações sobre como é avaliado o processo de produção textual no Enem, desde 1998, quando da primeira versão do Exame Nacional, do Ensino Médio. Então nós teremos o seguinte, para a primeira demonstração, qual é o tipo de texto cobrado no Exame Nacional do Ensino Médio no Enem? É o texto dissertativo argumentativo. Parece trivial a informação, mas é bom que o aluno, que você fique atento ao seguinte detalhe. Nós temos, além do texto dissertativo argumentativo, que é o cobrado no Enem, temos também o dissertativo expositivo. Muitos tendem a fazer uma exposição em vez de uma argumentação. Então é fundamental que você, na hora da produção do texto, opine, porque o texto é chamado de argumentativo exatamente porque requer a sua defesa, a defesa de um ponto de vista que é a tese. Então é fundamental que você opine, lógico, que trabalhe também com o que a gente chama de repertório sociocultural, mas que esse repertório seja sempre comentado, né, interpretado. Informações, citações, alusões devem ser sempre interpretadas, devem ser comentadas. Pois bem, sobre o contexto da redação no Enem, de 1998 a 2019, nós temos umas características fundamentais acerca da cobrança dos temas. Ou seja, o que é que se percebe? O tema de 1998, o primeiro tema, portanto, foi Viver e Aprender. Já em 2019, foi a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Se você observar características dos dois temas, nós vamos chegar ao seguinte, à seguinte conclusão. Eles são de questões sociais, podem ser filosóficas ou científicas. Viver e aprender está mais para o que é filosófico, assim como a democratização do acesso ao cinema no Brasil está para o que é uma questão social. Então observe que eles estão direcionados, os temas estão direcionados nessa perspectiva de questões sociais, filosóficas e científicas. É importante, portanto, que o aluno leia, que se debruce sobre os livros, sobre a internet, que procure informações, que procure conhecimento para que na redação ele consiga atender às competências, consiga atender aos critérios de correção exigidos pelo INEP. Veja bem, se é um texto dissertativo argumentativo, como já foi dito, nós temos aí algumas partes triviais, imprescindíveis para a construção do texto. Estou falando agora, portanto, da estrutura do texto dissertativo argumentativo. Não é regra, não há uma padronização para isso, mas o que é que se aconselha? Que o aluno produza o texto com 4 parágrafos, né? 4 parágrafos, tema, tese, argumentos e proposta de intervenção estejam divididos nesses parágrafos, e aí nós teremos, por exemplo, a introdução, uma alusão, geralmente uma alusão histórica, sociológica, ou uma citação, ou uma referência a um filme, a uma série, muitos alunos gostam disso também. Dizer o que é que tem a ver com a tese, a contextualização a que eu me refiro, o que seria essa tese? É o seu ponto de vista. Uma maneira bem prática de construirmos a tese é questionar o tema. Questionar o tema. Quais são os desafios para a democratização do acesso ao cinema no Brasil? Esse questionamento traz à tona duas problemáticas interessantes que serão questionadas, que serão desenvolvidas com os argumentos. Então nós teríamos o primeiro parágrafo, composto por alusão ou contextualização, que a gente chama, a questão da tese. Nos 2 parágrafos outros, nós teremos o desenvolvimento, ou seja, o que você mencionou na problemática 1 deve ser desenvolvido no primeiro parágrafo do desenvolvimento, o que você mencionou na competência ou na problemática 2 será desenvolvido no outro parágrafo. E, por fim, o 4º parágrafo, que é a conclusão, que
naturalmente, serve como a proposta de intervenção. Lembrando, pessoal, na proposta de intervenção, 5 elementos são indispensáveis para atingir os 200 pontos da competência de número 5. Quais são os 5 elementos primordiais para a elaboração de uma boa intervenção? O agente, quem é que pratica essa ação, quem é responsável por combater a problemática social desenvolvida durante o texto. Nós temos a ação interventiva, lembrar que essa ação, uma forma verbal que está sempre questionada e, portanto, deve ser evitada é conscientizar. Então, elaborar, projetar, incentivar, criar. Você tem esses verbos que indicam a ação e daí a ação interventiva. Temos ainda o meio ou o modo, 2 expressões, porque nós sabemos que a dissertação argumentativa do Enem também pode ser considerada como uma forma. Então, o que é que o aluno deve com esse meio e modo? Usar 2 expressões triviais, por meio de ou ainda por intermédio de. Evite a palavra através. Através significa atravessar. Nós temos aí alguns equívocos de construção de intervenção em que essa palavra aparece substituindo por meio ou por intermédio. E aí seria um desvio da norma padrão, perderia, portanto, na competência de número 1. E, por fim, nós temos o efeito. Eu falei de 5 elementos, só que aqui nós temos 4 físicos. Olha. O efeito, né? Qual é o objetivo? Com que finalidade? Para quê? Então, você tem isso. Além dos 4, vem um 5º. Esse 5º é exatamente o detalhamento. Esse detalhamento que pode começar desde a ação, o agente, passando pelo meio e ainda pela finalidade, pelo efeito, nós temos o quê? O detalhamento. Ora construído a partir de uma explicação, ora escolhido a partir de uma justificativa. Então esse detalhamento é fundamental. Se você construir a intervenção com 4 elementos, com os 4 mencionados, e não detalhar, você não fecha a competência de número 5, obtém, portanto, o nível 4, que é o que vale, nesse caso aí, 160 pontos. Mais adiante, nós temos as competências. Quais são as 5 competências exigidas na correção, no resultado da redação do Enem? A competência de número 1 traz o que à tona? A questão gramatical, a questão linguística. Então, alguns erros relacionados não apenas desvios gramaticais de regência, ou crase, ou pontuação, não. Também perde pontuação aqui o aluno que, por algum motivo, fizer uma construção sintática simples, né? Não inverter sempre a frase na ordem direta. Então, é necessário trazer o adjunto adverbial para o início do período e depois a construção completa. Esses desvios e a questão sintática são cobrados aí na competência de número 1. Dentre os grandes erros que existem, as grandes falhas que existem na competência de número 1, trago aqui a acentuação gráfica, um erro drástico, e ainda pontuação, principalmente em se tratando do emprego da vírgula. Portanto, é fundamental que o aluno tenha em mente trabalhar esse aspecto linguístico, sabendo que, não havendo preconceito linguístico, nós teríamos o quê? Um ambiente da dissertação argumentativa em que se exige, naturalmente, a norma culta. Né? Então, você tem de redigir seu texto pensando em regras gramaticais e também em construções sintáticas na ordem de hipérbatos, de inversões, enfim, e frases intercaladas. A competência de número 2 diz: compreender a proposta de redação e aplicar conceito das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. Um questionamento, resumindo, a competência 2 traz 3 tópicos. Quais são? Primeiro, a questão do texto dissertativo argumentativo, se foi atendida a tipologia textual, dissertativo argumentativo. Segundo, se o aluno produziu dentro do que se pede a proposta temática, ou seja, se não houve fuga
ao tema, nem o tangenciamento. E o terceiro, para mim, o mais importante para esse tópico, importante porque eu digo que dá um teor maior e, naturalmente, vai interferir na competência seguinte, na competência 3, que é o repertório sociocultural. Nesse repertório sociocultural, o aluno demonstra o conhecimento, ele demonstra que tem, de fato, embasamento sobre os conhecimentos diversos das outras áreas, literatura, música, filosofia, sociologia, e a partir daí ele constrói o seu repertório sociocultural. Lembrar que o nome repertório não está aí em vão. Duas observações para a questão das citações, das alusões, das referenciações. Primeira, não citar por citar. O aluno cita aqui, não retoma, não tem nada a ver com o que está pedido no tema. Então, isso é descontextualizar em vez de contextualizar. E segundo, a citação deve sempre ser interpretada. Você cita e retoma comentando. É seu embasamento teórico, é o referencial teórico, e a partir dali você deve mencionar. Competência de número 3. Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Aqui, resumindo o tópico, é a chamada autoria. E qual é a melhor maneira de você demonstrar autoria no texto? Empregando o quê? O que a gente chama de modalização. Os modalizadores, ou os termos modais que a gente pode chamar, eles vêm marcados ora com advérbios, ora com adjetivos. Por exemplo, quando você está mencionando, você está questionando, quando você está defendendo o seu ponto de vista, que você emprega o advérbio infelizmente, e já é o seu posicionamento. Então é importante ter sempre em mente que o texto cobrado é dissertativo e argumentativo. O seu posicionamento, portanto, é fundamental para caracterizar esse tipo de texto. E a quarta competência, demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Aqui entra a parte de coesão e, naturalmente, reflete na coerência. Uma palavra mal empregada pode comprometer a coerência do texto. Outro dia, assistindo a uma palestra sobre Jackson do Pandeiro, paraibano, a professora jovem começou dessa forma. Jackson do Pandeiro, negro, pobre, paraibano, mas muito inteligente. Veja que, primeiro, não foi de maneira proposital, porque ela estava palestrando sobre Jackson do Pandeiro, mas escapou esse conector, esse mas, que dá a ideia de preconceito. Ela é negra, ele é negro, pobre, paraibano, mas consegue ser inteligente. Então, é como se as três características mencionadas fossem empecilhos para que uma pessoa deixasse de ser inteligente ou não. É importante sempre estar atento a esse detalhe. O bom emprego de um conector traz uma característica fundamental para o texto, que é, além da conexão entre os períodos e entre os parágrafos, também traz a parte da coerência. Um bom emprego do conector faz com que a leitura seja mais bem desenvolvida e ainda transforma o texto em sentidos que caracterizam uma redação nota 1000. A competência de número 5, elaborar proposta de intervenção para o problema abordado respeitando os direitos humanos. Como eu já disse, 5 elementos caracterizam essa competência, que são o agente, a ação, o meio, o efeito e o detalhamento. Então, que a proposta seja execuível e que ela possa, de fato, contemplar o que está contextualizado no texto. Isso é importante. Atenção a esse detalhe. O que é que eu quero dizer? A intervenção tem de estar conectada, tem de ter uma lógica com o que já foi dito no texto. Ora, se você abre um caminho, vamos lá, o tema sobre a problemática ou a persistência da violência contra a mulher. Ali nós temos uma problemática interessante, que muitos alunos mencionaram. 2 problemáticas. Quais foram? Primeiro, a ineficiência das leis e, segundo, a questão cultural, ou seja, um país machista.
Veja bem, se você está direcionado para a incompetência das leis, então nós temos aí já um grande agente, né, a questão governamental. Então é importante que o seu texto, o que está dito no texto, a intervenção seja elaborada de acordo com esse contexto. Isso aí é muito importante. A avaliação das competências por níveis. Primeiro, onde vocês observam aí em 0 ponto, né? Poderia nem ser no plural, mas 0 ponto, nós temos o quê? Essa questão do nível 0. A partir do nível 1, 40 pontos. Nível 2, 80. Nível 3, 120. Nível 4, 160 e nível 5, 200 pontos. Ou seja, o aluno vai, de acordo com os níveis, pontuando cada competência. Eu trouxe aqui, por exemplo, demonstra excelente domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa e de escolha de registro. Desvios gramaticais ou de convenções da escrita serão aceitos somente como excepcionalidade e quando não caracterizarem reincidência. Então você observa aqui, olha, demonstra excelente, não é bom, é excelente domínio da modalidade escrita formal. Um aluno que durante todo o texto comete apenas um equívoco em relação à formalidade, à escrita, naturalmente ele possui um excelente domínio e vai atingir o nível 5, 200 pontos. Então nós temos, além disso, o processo de avaliação, a correção da redação do Enem. Essa correção, só lembrando aqui, ela passa, a redação de vocês passa por pelo menos 2 correções, em havendo uma disparidade, em havendo uma divergência de 100 pontos no total, acima de 100 pontos, 100 ou mais pontos no total da nota, e 80 ou acima de 80 em cada tópico, em cada competência, naturalmente a sua redação passa por uma terceira revisão, a terceira correção, em continuando a divergência, uma quarta correção, que é a final. Então, o seu texto obrigatoriamente passa por 2 correções e pode chegar a 4 correções. Aí eu trouxe aqui um quadro para vocês, né, de 2014, 250 pessoas obtiveram nota 1000 no Brasil, lembrando que aqui 2014 a 2018, total absoluto de candidatos com nota máxima na prova. Em 2014, 250 pessoas obtiveram nota 1000. Em 2015, 104 pessoas. Em 2016, 77 pessoas. Em 2017, 53 pessoas. E 2018, 55 pessoas. Então, observem aqui que a nota 1000 não é tão fácil. Você pegar aqui num contingente de 4 milhões de inscritos, 4 milhões de candidatos, apenas 55 pessoas, não são 55 mil pessoas, 55 pessoas obtiveram nota 1000. Então, a grande fragilidade, a nota mediana está entre 500 e 600 pontos, aí quase 90% do nosso alunado, do alunado do Brasil, chega a essa média, essa nota medíocre, né? A gente precisa trabalhar mais isso aí para que, naturalmente, haja um crescimento no valor da pontuação. E aí os motivos que caracterizam a nota 0, importante aqui frisar, né? Fuga ao tema, cópia do texto motivador, texto insuficiente, não atendimento ao tipo textual, parte desconectada, redações em branco, outros motivos, total de redações com nota 0. Então é importante observar esses motivos que caracterizam a nota 0, cuidado com piadas, cuidado com brincadeiras, porque durante o texto, no corpo do texto, essas piadas e brincadeiras, palavras desconectadas podem ocasionar também nota 0 e você está fora do processo. Então é importante que tenhamos aí muito cuidado com esses motivos que causam a nota 0, porque eu sei que você não vai brincar no texto, você não vai desdenhar do texto ou do corretor até, porque em fazendo isso, sua nota é 0 e você vai perder todo o processo. Bem, aqui foi a nossa primeira aula, espero ter contribuído para o crescimento de vocês aí na redação, na produção do texto do Enem.